Oi, gente bonita, tudo bom com vocês? Bora conversar um pouco. Eu vou sentar aqui um pouquinho e eu quero ter essa troca com a galera daqui, porque eu acho que é importante a gente falar um pouco sobre o mercado editorial, mercado de influência. E caso vocês tenham dúvidas, caso vocês queiram entender melhor sobre esse cenário, é o momento de vocês terem essa troca, perguntar, levantar a mão, até porque aqui não tem pergunta desnecessária, né? A gente às vezes tem aquele medo de levantar e fazer a pergunta. Eu também era assim quando eu estava mais nova no mercado. Só para vocês entenderem um pouco, eu comecei no cenário de games e esportes eletrônicos quando eu tinha 22 anos. Eu sempre curti games, mas eu não sabia que eu poderia transformar isso em profissão, né? Foi algo que foi acontecendo aos pouquinhos, de forma natural. Eu comecei, na verdade, com um site de comunidade. Então, se vocês não souberem o que é um site de comunidade, o que é isso, Bárbara? É basicamente eu com um bando de amigo doido que a gente adorava jogar Dota. Não sei se vocês conhecem Dota. Algum de vocês conhecem Dota? Conhece? Ah, olha só. Então, eu estou falando com o público certo, ok. A gente começou um blog, imagina, de comunidade, um monte de amigos escrevendo sobre um jogo, né? E foi daí, então, que eu fui evoluindo, conhecendo pessoas do mercado e, hoje em dia, estou há 8 anos no cenário de games e esportes eletrônicos. Disso, eu fui, basicamente, para assistente de produção de conteúdo lá na X5, então eu trabalhei com a Nive Stefan na época em que ela estava apresentando lá, inclusive o Doom, né, e também o Wilson, que apareceram aqui já anteriormente em outros painéis, eles também estavam comigo, eles eram os meus gestores, e da X5 eu fui para outros lugares. Eu entrei no Omelete, na época em que era um site só, né, hoje em dia a gente tem o The Anime e o Omelete. E naquela época, o Omelete era uma coisa só. Tratava sobre games. E quando eu entrei, eu abri a parte de esportes de lá, junto com os responsáveis do site. Disso, eu fui para o IGN Brasil. Do IGN Brasil, eu fui para o UOL. E do UOL, eu me tornei editora-chefe de um site especializado sobre esportes eletrônicos. E daí, eu me tornei também redatora e, aliás, editora-chefe do Versus, que era esse site especializado, e do IGN Brasil também. Dali eu fui para a TV, e depois da TV eu também me tornei colunista do Terra, atualmente é o que eu faço, inclusive, no portal, e também comecei nesse mundo de influência. Comecei a fazer os meus conteúdos sozinha, justamente nas minhas redes sociais, e comecei a trabalhar com marcas, fazendo conteúdo para eles, o que eles quisessem que eu produzisse. Então, foram 2 épocas muito distintas, né, entre o editorial e a produção de conteúdo, porque, querendo ou não, são comunicações diferentes, são maneiras distintas de você lidar com um conteúdo, e eu creio que eu tenho essa bagagem muito interessante e muito importante para dar para vocês. Então, eu queria saber, do lado de vocês, vocês querem falar mais pelo lado editorial? Vocês querem falar mais sobre mercado de influência? Hoje em dia, eu também trabalho como apresentadora e caster, então eu sou caster também da Riot Games, do Game Changers, que é o nosso campeonato inclusivo, né, que traz tanto as mulheres quanto pessoas que não necessariamente trazem ali o gênero binário, né, não binários. E é muito gratificante ter essas várias facetas, por assim dizer, do mercado. Eu trabalho como consultora também. E aí eu queria falar, bater um bate-papo com vocês. Quais são as dúvidas que vocês têm? O que vocês querem saber sobre esse mercado? Mas vocês levantaram a mão já? Oi, eu sou o Aleph. Eu queria te perguntar sobre quem tem interesse em começar. Quais seriam os primeiros passos importantes para a pessoa estar fazendo e se adaptando a esse mercado? Qual deles? O editorial? Sim, o editorial. O editorial. Bom, o que eu sugiro para vocês é entenderem que não tem um caminho único, não existe nada escrito na pedra, né? Uma coisa que é muito importante para o meu lado, eu achei muito necessário que eu tivesse feito esse caminho da comunidade. Juntei uma galera,
fiz um blog, comecei a fazer conteúdo, comecei a ficar conhecida no mercado, as pessoas começaram aos pouquinhos a me chamar para os eventos, e dos eventos foi ali que eu consegui finalmente a minha primeira profissão realmente oficial no mercado de esportes, que foi na X5. Então, foi depois de aparecer muito em evento, foi depois de dar muito a cara a tapa, que aí as pessoas começaram a entender que, essa menina fala sobre isso, então vamos atrás dela? Não só isso, quando eu estava na X5, uma coisa que foi muito importante também foi entender o que eu gostava de fazer. Porque quando a gente fala sobre o mercado editorial, a gente precisa entender que a gente vai fazer a matéria em texto, mas a gente provavelmente também vai cuidar de alguma matéria em vídeo, sendo nas redes sociais, ou então no YouTube, por exemplo, né? Então, você tem que meio que ser multitarefa, por mais que isso seja bem difícil, né? E você tem que lidar com várias questões ao mesmo tempo. É muito importante que você entenda sobre a questão da escrita, editorialmente falando, entenda também sobre SEO. SEO é simplesmente um formato que você faz dentro do seu texto que tem uma correlação boa na busca do Google. Porque quando a gente fala sobre Google, né, etc., a gente tem um sistema de busca muito forte e a audiência vem muito disso. E, além disso, né, toda essa questão de ser nas redes sociais, então, mesmo você trabalhando para um site, você tem que pegar o telefone em um evento, gravar e falar: oi, gente, tudo bom? A gente está aqui na Gamecom Talks Acre e, olha, aqui tem de diferente X, Y, Z. Vamos dar uma olhada? Porque você vai se tornar, basicamente, o comunicador, a comunicadora, que vai trazer informação para quem estiver de casa assistindo aquilo. Isso é muito importante. Então, o que eu sinto é que você criar um trabalho seu para que você possa oferecer portfólio na hora de você se candidatar para um trabalho. Isso é essencial, porque uma pessoa pode falar assim: bom, e os seus trabalhos, quais são? E se você nunca trabalhou antes? Você tem o seu portfólio? Olha, por enquanto, ainda não entrei no mercado de trabalho oficial, mas dá uma olhada no meu portfólio. Eu já fiz textos, entrevistas, artigos opinativos e estão aqui no meu Medium, no meu YouTube, enfim. Porque assim você tem algo que é seu, que você possa mostrar para os outros e que realmente faça com que a pessoa que está contratando entenda que, por mais que você não tenha experiência no mercado profissional, você ainda pode trazer um conteúdo muito bom. Minha pergunta é um pouco parecida com a do Aleph, né? Para quem não me conhece, meu nome é Akira. Eu queria saber, assim, no teu ponto de vista, qual foi a maior dificuldade que tu encontrou para tentar ingressar no mercado, né, de games no modo geral, e qual seria o teu conselho para as meninas, porque assim, eu acredito que no Acre poderia crescer esse público, só que eu acho que o público masculino é que realmente tem tomado assim, a maior parte, e eu queria que tivesse maior proporção do público feminino dentro do esporte eletrônico. E eu queria saber um conselho teu para as meninas hoje, o que elas podem fazer, sabe, para continuar e se inserir nesse mercado melhor. Qual seria o teu conselho? Olha, dificuldades a gente tem muitas, né? Então, eu acho que a maior dificuldade para mim foram inúmeros momentos. Inclusive, muitas pessoas, quando você está no começo, querem se aproveitar disso e vão tentar fazer com que você trabalhe de graça. A minha sugestão, do fundo do meu coração, é que você tenha o seu próprio portfólio para que você não trabalhe de graça para os outros, porque isso também faz com que você não sucateie o mercado. Isso é muito importante. E quanto à minha dica para as minas, eu acho que uma coisa necessária da gente entender é que, sim, o mercado ainda é muito complicado em relação à presença feminina, porque sempre vão criticar ou então achar que uma mulher ela não tem conteúdo suficiente, que ela não vai mandar bem o suficiente, porque é uma mina. Eu acho que a minha maior sugestão é estude muito para que quando você for falar sobre algo, tenha aquele assunto assim de cor e salteado. E eu sei que é muito difícil e doloroso a gente ter que ser perfeita nesses aspectos, ter que assim não poder errar. Mas, infelizmente, a gente está num momento em que a gente precisa mostrar para a galera que a gente sabe mesmo e que qualquer um que vier duvidar, na verdade, não passa de machismo, né? Então, se você tiver alguma dificuldade, complicações, etc., o que eu mais sugiro não veja mensagens
negativas. Não responda aos comentários tóxicos. Quem você tem que responder, isso em geral também, não só para as minas, quem você tem que responder nas suas redes sociais, nos seus conteúdos, são os comentários positivos. Porque isso se chama também uma questão de você ter uma reação para o positivo. O negativo, você deixa para lá. Porque existem coisas muito diferentes entre aquele comentário que é completamente tóxico e um feedback. São coisas muito diferentes. O feedback você recebe de uma pessoa que entende do mercado, de uma pessoa que tem mais senioridade. E aí você vai ouvir e vai entender. Poxa, realmente, tenho muito a evoluir, tenho muito a melhorar. Mas não ouvir aquelas coisas super degradantes ou então que colocam você para baixo, porque isso não vai te adicionar em nada. Alguém tem mais alguma pergunta? Aqui. Boa tarde, meu nome é Samuel, faço Ciências Sociais aqui na UFAC. E assim, eu tenho dois questionamentos que eles não se comunicam muito, mas são importantes para os dois lados, né? O primeiro é a questão da produção de conteúdo, porque um formato que está popularizando muito hoje em dia é o do ensaio, que é um formato longo, é um formato que requer muita pesquisa, que requer uma preparação muito grande, mas que a retenção e o alcance a longo prazo tem se tornado mais sólido e as pessoas têm angariado mais seguidores, mais inscritos em canais de mídias sociais. Então, é uma coisa que está indo em contraste com essa ânsia de conteúdos em formato curto, como TikTok, Shorts, essas coisas, né? Você acha que tem uma oportunidade bacana para o pessoal, para o pessoal que faz pesquisa ter bons alcances assim, com uma quantidade boa de prazo? E a segunda pergunta é... Deixa eu responder a primeira, e aí eu te respondo a segunda, porque a minha memória é péssima, viu? Tá bom. Então, deixa eu te responder a primeira. O que acontece? Hoje em dia, no mercado de influência, de conteúdo, etc., cada vez mais vídeos curtos estão em alta, como você falou. Então, até mesmo que as plataformas ofereçam a possibilidade de você ter um vídeo ali de 2 minutos, 3 minutos, até 4 minutos, ainda assim não vai ter engajamento, principalmente no Instagram e no TikTok. Normalmente, essas plataformas exigem que você tenha um vídeo de até 1 minuto, 1 minuto e meio no máximo. Quanto mais curto, melhor. Porque as plataformas fazem essa pegadinha de reproduzir novamente o vídeo se ele for curto. E assim você vai ter mais views. Então, tem essa pegada, né? Ao mesmo tempo, o que você falou sobre conteúdos mais longos é verdade. No próprio YouTube, a gente tem visto isso. Por mais que alguns vídeos super curtos no YouTube deem certo, recentemente, vídeos mais longos também estão tendo alcance. Por quê? Porque cada vez mais as pessoas estão começando a saturar desses conteúdos muito curtos e querem mais conteúdo, querem entender um pouco mais, querem ter mais informação. Qual que é a pegada para que você tenha um bom resultado e engajamento nesses conteúdos mais longos? O tal do SEO que eu falei para você. É muito importante na hora de você fazer um vídeo longo do YouTube, um texto longo em algum site, etc., que você entenda quais são as principais palavras-chave que vão se relacionar ao seu conteúdo, ao seu texto, ao que você está escrevendo. Para isso, existem alguns sites que ajudam nesse aspecto, para entender isso, principalmente o Google Trends, eu acho que é essencial. O thumbnail também ajuda, né? O formato. O thumbnail, né? Que é a prévia, né? Quando a gente fala sobre YouTube e, ao meu ver, o TikTok também. O Instagram, eu acho que a thumb não faz tanta diferença assim, mas o TikTok e o YouTube, a thumb funciona muito bem para ajudar nisso. Inclusive, o próprio YouTube tem formatos de sistema que faz com que você possa aplicar thumbs diferentes para o mesmo vídeo, para que você possa alcançar públicos distintos. Então, às vezes, você fala sobre um vídeo de 15 minutos, o que é muito longo, considerando no YouTube hoje em dia, né, o que a gente consome, etc., em um vídeo de 15 minutos, você que é um pesquisador, por exemplo, de ciências sociais, você fala sobre Marx, você fala sobre XYZ, sobre política, etc. E aí você faz 2 thumbs diferentes. Uma chamando sobre Marx e a outra sobre uma frase
forte que você colocou ali sobre política. Então, isso também é muito importante, você entender quais são aqueles conteúdos que são mais cativantes. Então, a thumb é essencial. Thumb, descrição, palavras-chave, título também. Quanto mais curtos os títulos e mais palavras-chave você tem nele, maior a possibilidade de que o seu vídeo tenha um bom engajamento. Certo. A segunda pergunta é sobre o seu trabalho de narradora, de apresentadora. Qual foi o processo assim de você achar, por exemplo, os melhores bordões ou o nível de voz assim, um momento de tensão assim, que pensa, esse é o momento que eu vou gritar alto, que meu Deus! Qual foi o processo assim que você pensou e que você foi chegando até você achar o tom certo de é assim que eu vou agir numa partida? Bom, desculpa, gente. Atualmente eu faço trabalho de hostess, ou seja, apresentadora, e também repórter, e também comentarista, dependendo do jogo, né? Ainda assim, todas essas funções exigem formatos e um tipo de comunicação diferente. Por exemplo, quando eu estou apresentando, eu quero que todo mundo que esteja ao meu redor se sinta acolhido. Então, eu vou sempre sorrir, eu vou sempre acenar, eu vou sempre concordar, e vai ser sempre essa troca. Quando você é repórter, é claro que depende do lugar em que você está trabalhando, normalmente você tem que ter uma neutralidade na hora de você entrevistar as pessoas que estão ao seu redor. Então, mesmo se você concorda com uma pessoa que está falando ali na transmissão que porque jogador Y jogou muito mal, ao invés de eu falar, sim, claro, como eu falaria como apresentadora, como repórter, a minha função é ficar neutra e perguntar, é mesmo? E por quê? Porque você tem que ter essa diferenciação. Como comentarista, eu posso negar e eu posso concordar também. Do tipo, eu não concordo com o que a pessoa está falando, eu espero ela falar e falo, na verdade eu discordo. Por quê? As estatísticas aqui mostram que XYZ, na verdade, jogou muito bem, comparando a todos os outros pro players, né? Então, existe também um trabalho muito grande de feedback. Eu tive essa sorte de trabalhar como caster com um pessoal da Riot Games, né? E atualmente eu ainda atuo junto com eles. E eles sempre trouxeram um feedback muito bom do tipo, olha, Bárbara, legal, a gente gostou dessa introdução, mas na hora de você fazer Y, por exemplo, chamada de vídeo, né? Algum vídeo inserção. Então, é assim, fulano, não sei o que mais. E aí eles no ponto falando, Bárbara, pode chamar o vídeo. Ao invés de continuar, fulano, não sei o que mais. E vamos agora ao nosso vídeo. Não fulano, não sei o que mais. E agora vamos falar, então, sobre o vídeo do pessoal que deu uma entrevista pra gente. Então, roda a câmera, pessoal. Então, a gente tem que ter esse momento de altos e baixos. Isso faz a diferença na hora de uma apresentação, não só no ao vivo, mas em vídeos também. É muito importante que a gente tenha essa oscilação para que mantenha a nossa atenção. É muito importante que a gente entenda que no mercado digital você está disputando a atenção das pessoas com 1001 coisas. Está o Casimiro lá fazendo live, você está com seus amigos te mandando mensagem no WhatsApp para jogar, você tem um vídeo de não sei o que você quer assistir, aí você tem que fazer a lição de casa, você tem que fazer o papagaio chorando ali, a criança correndo, enfim, 1000 coisas. Então você tem que ter essa oscilação para manter o interesse. E essa oscilação não é só no gogó, é também em imagem, quando a gente fala sobre vídeos. Por isso que é tão importante, quando a gente for fazer vídeo, editar, você insira imagens diferentes. Quando só tem a sua cara, quer mudar? Não tem problema, você muda o foco. Você aumenta o foco, você diminui o foco, dependendo dos seus cortes, porque você deixa tudo mais dinâmico. Então, uma coisa essencial também é assistir completamente tudo que você faz. Mas eu não gosto. Você acha que eu gosto? Eu não gosto de me assistir, gente, porque você vê ali todos os erros que você faz. E não é legal ver você errando, sabe? Você fica assim, ai, meu Deus do céu, eu não acredito que eu fiz desse jeito. Mas é necessário para que você leve isso na sua cara e fale, não vou fazer mais isso. Porque no dia seguinte, na transmissão, na hora de você fazer esse erro, você vai lembrar na hora da vergonha alheia que você sentiu quando você assistiu o vídeo ontem. Vai falar, não vou fazer isso não, vou mudar. Então, isso é muito essencial.
focar no feedback de pessoas que são mais sêniores. E se você não tem esse feedback, nem sempre você vai ter, inclusive. E se você achar uma pessoa boa que te dê feedback, segura ela na mão e não largue mais. Porque esse mercado tem muito disso. As pessoas nem sempre gostam de dar feedback. Assista. Seja você mesmo o seu próprio feedback. Entenda que você sempre vai ter algo a melhorar. Ai, mas eu já sou muito bom. Não. Não. Você sempre tem algo a evoluir. Alguém tem mais alguma pergunta? Se não foi... Oi. Ah, foi. Oi, me chamo Leonardo, eu sou formado aqui, inclusive, em engenharia elétrica, faz um ano. Uau. E eu queria ouvir um pouco sobre como que a gente, pelo menos eu sou dev e eu escuto muito sobre IA, como a IA muda tudo e como a IA vai revolucionar o mundo, como a IA vai salvar e curar o câncer. Queria ouvir de vocês, como que é a parte de ser digital influencer, como que a IA muda para vocês a questão de texto, de vídeo, inclusive essa questão do deepfake, como que vocês enxergam essa parte da IA? E eu tenho uma outra pergunta, mas... lembra da cabeça fraca aqui? Bom, inteligência artificial é um assunto que está mudando muitos mercados, né? E é um negócio tão complicado quando a gente fala sobre imagem, porque a gente, como digital influencer, por conta de termos inúmeros vídeos na internet, basicamente uma base de IA pode pegar o seu perfil inteiro, baixar aquilo e fazer um vídeo novo com a sua cara e a sua voz. Isso é muito preocupante por conta de deepfake, pelo que você falou. Quem não conhece, primeiro, IA, inteligência artificial. Segundo, deepfake, o que são? São vídeos que, basicamente, as pessoas pegam o rosto de uma pessoa e inserem em uma situação em que aquela pessoa nunca participou, nunca fez na vida. Então, poderiam simplesmente fazer um deepfake meu, falando que, sei lá, eu gosto de jiló. Eu odeio jiló, mas vai ter um deepfake perfeito meu falando, nossa, eu adoro jiló, amo de paixão. E isso é uma coisa muito, muito séria. A inteligência artificial, ela tem muito a ajudar a gente, isso é verdade. Eu, pessoalmente, não gosto de utilizar a inteligência artificial para fazer qualquer tipo de trabalho criativo. Como assim, Bah? Existem pessoas que deixam roteiros inteiros, textos inteiros e tantas outras coisas inteiras feitas por inteligência artificial. A grande questão pode ser que isso evolua, mas atualmente a inteligência artificial a que temos acesso, a gente que é povão, entendeu? Que temos acesso é uma inteligência artificial que simplesmente copia e cola o que existe já na internet. Então, o conteúdo que você está contando, que seja criativo por parte de uma inteligência artificial, na verdade, é um grande Frankenstein de diversos outros que já foram feitos. E eu, Bárbara Gutierrez, não julgo quem faz isso, mas eu não acredito nesse tipo de conteúdo. Eu acredito no conteúdo próprio, criativo, que vai fazer algo de diferente. Ai, Bárbara, mas que antiquado isso, porque tudo que você queria fazer já foi feito, pode até ser, mas eu penso que eu quero fazer as coisas por mim, eu quero ter alguma coisinha que mostre que aquilo é meu, sabe? O temperinho, o tom perro, como diz o Jacan, né? Eu acho que isso também faz você ser único na hora de você produzir conteúdo, na hora de você mostrar quem você é, porque quando a gente fala sobre desde inteligência artificial até desde influência digital até mesmo a parte de jornalismo, caster, etc. Nós precisamos ser nós mesmos, porque é isso que faz a diferença. É isso que vai fazer as pessoas engajarem com você, porque às vezes a pessoa vai olhar e falar: olha só, ele ri como eu. Ou então, olha só, ela tem cabelo colorido como eu. Ou então, nossa, ele faz XYZ e eu queria isso. E quando a gente algo que a gente finge ser algo que não somos na internet, etc., isso se torna insustentável depois de um tempo. Confiem em mim. Quando você tenta ser algo que você não é,
pode ser que funcione no primeiro, no segundo, no terceiro ano. Depois, não tem como, porque a persona que somos na internet também se correlaciona diretamente com a persona que somos no dia a dia. Hoje em dia é isso. O digital já é realidade. A gente vive isso. Então, a pessoa que você está vendendo ali nas redes sociais precisa ser você. Você não precisa falar tudo. Uma outra coisa também que eu acho que é importante você não precisa dividir tudo na internet. A Billie Eilish, vocês conhecem a cantora? Maravilhosa, adoro as músicas dela. Ela falou, não poste tudo o que você pensa na internet. Isso é uma regra de saúde mental, gente. Porque não dá para você fazer isso. Você vai acabar se expondo a um nível que depois você vai se arrepender. Existem as coisas boas. E eu não estou falando para ser aquela positividade tóxica. Positividade tóxica ninguém merece, né? Do tipo, tá tudo bem, tá tudo maravilhoso. Como já diria a Rita Lee, não sei se vocês conhecem, mas enfim. Ela é tudo legal, toda nananã, toda perfeitinha. E isso também vende uma imagem que não existe, né? Então é muito bom a gente pensar nesse aspecto. E eu fugi completamente da pergunta de inteligência artificial, né? Me desculpa, mas eu acho que a inteligência artificial ela é uma ferramenta que auxilia você, principalmente, a facilitar a produção do dia a dia. Mas a minha sugestão é que, se o conteúdo é criativo, fica com você. O que você pode auxiliar? Pedir ajuda para a inteligência artificial, por exemplo, eu, às vezes, faço longas traduções, né? E aí eu vou ver assim, nossa, que tradução longa. Eu fiz tudo, eu vou ver, reviso, eu estou meio cansada. Eu mando, assim, olha, veja em quais pontos eu errei e me mostre o porquê. Porque assim você tem um aprendizado também. E é algo direto e reto. Não é criatividade, entende? Então, assim, uma coisa legal também Bárbara, não sei como começar um roteiro. Como que eu faço? Você não pede para a inteligência artificial fazer o roteiro para você. Você pede o quê? Formato de roteiro. Então, me defina qual é o melhor tipo de formato e de estrutura para um roteiro curto de 1 minuto e meio para a rede social X. Porque aí ele vai trazer introdução, meio, miolo, assunto e fim. E isso auxilia. E aí você tem a parte criativa junto também. Eu acho que é importante a gente entender como a inteligência artificial auxilia a gente a produzir melhor e mais rápido, mas nunca vai ser o caminho de porque a criatividade é com isso, é com eles, porque é uma furada. Ao meu ver, é claro, né? Não tem nada escrito na pedra. A segunda pergunta é sobre por que a gente não tem os influencers saindo daqui do Brasil fazendo sucesso na gringa? Por que sempre vem de lá? O que a gente tem é basicamente uma barreira linguística. Os influenciadores do Brasil, inclusive os números do Brasil, são incríveis. A gente tem Casimiro, a gente tem Gaules, a gente tem Baiano, a gente tem Yoda fazendo muito sucesso, tendo números estrondosos, mas ao mesmo tempo é justamente a barreira do português que acaba impedindo que a gente chegue lá fora. Quando a gente fala sobre números, muita gente pensa que porque o pessoal que fala inglês está lá no topo, etc. É verdade que eles tiveram um bom avanço ali, porque Estados Unidos, Europa, etc., acaba tendo uma boa visibilidade. Mas hoje em dia, olha que interessante, quem na verdade acaba fazendo muito barulho nas redes sociais são os hispanohablantes, pessoas que falam espanhol. Então, a gente vê o quanto que essa galera faz sucesso. Por quê? De onde eles são? De vários países diferentes. Vários países diferentes que falam espanhol. O público espanhol é apaixonado igual o brasileiro. A diferença é que eles têm muitos países diferentes e uma população muito grande falando o espanhol. Então, o português tem essa questão, assim. O nosso jeito é tão interessante que inúmeras organizações de fora vêm para o Brasil e investem em pro players e streamers brasileiros, né? E o nosso carisma é tão grande que às vezes isso ultrapassa a bolha. Eu tenho um ótimo exemplo para você, que é a Mayumi. Ela é ex-pro player de League of Legends e ela hitou
por conta de algumas situações complicadas na vida dela, né, como pro player. Resumindo para vocês, ela era uma jogadora incrível, entrou numa equipe que só queria fazer marketing com ela, né? Esse é o chamado pink money, ou seja, o dinheiro rosa, né, que pode ser aplicado tanto à comunidade LGBTQIA+, ou então às mulheres. E depois que aconteceu essa treta, ela acabou super conhecida no mercado, e aí, aos pouquinhos, ela foi fazendo dela, virou streamer, porque ela desistiu da carreira dela como jogadora profissional, o que é muito triste, que ela era muito boa, cresceu muito como streamer, e aí os chineses adoraram ela, e ela estourou na China. Ela hitou em uma das plataformas sociais principais de lá, e aí ela começou a aprender chinês. E aí ela começou a fazer conteúdo em chinês, um pouquinho em inglês, e aí ela acabou indo para a TSM, que é uma equipe muito consolidada lá fora, e aí agora ela está de novo em uma organização aqui do Brasil, mas morando lá fora. Então, eu acho que a maior barreira para a gente é justamente a linguística, o que é uma pena, porque o jeitinho brasileiro ninguém consegue imitar. Eu vou ser o chato. Aquela hora você já riu mais cedo, falou que passou por dificuldades na carreira, e eu, como estudante de jornalismo, queria muito saber um pouco sobre o período da loading. Ai. Eu vou ser o chato. Eu acompanhei muito de perto todas as notícias que saíram e tudo mais. Eu realmente vi bem, acho que para quem não estava lá, eu acompanhei o mais perto que dava. Mas falando de dentro, do ponto de vista jornalístico, quais os piores problemas que existiram no meio daquele caos todo? E para você, no sentido pessoal, qual foi o maior problema da loading? Difícil. Bom, uma coisa que eu tenho de sugestão para vocês, profissionalmente falando, né? Eu acho que o combinado nunca sai caro. Você sempre tem que conversar bastante sobre o seu escopo de trabalho, sempre tem que conversar. Ao longo do caminho, as coisas vão mudando, né? É natural isso. Só que o que aconteceu na Loading, para quem não conhece, é o canal de TV aberto que eu trabalhei, logo depois de eu ter sido gestora do IGN Brasil e do MGG, como apresentadora. E a gente ficou muito pouco tempo porque eles formaram uma equipe cheia de pessoas como eu, que fazia reportagens investigativas, principalmente. O que é uma reportagem investigativa, Bá? É basicamente você ir atrás de coisas que não estão muito certas no mercado, né? Então a gente sabe que às vezes, dependendo de onde você está trabalhando ali, sempre tem alguma coisinha ali fora do lugar. E nos esportes, para a gente ser um mercado novo, às vezes tem uma falta de profissionalismo, enfim, é um mercado incrível, mas ainda existe isso. Então, o que aconteceu foi que contrataram uma equipe cheia de repórteres investigativos, né, como eu, o Xande Teixeira, o Gabriel e tantos outros, e no final eles queriam um conteúdo mais voltado para entretenimento. Só que isso não foi avisado, isso não foi comunicado. E fomos contratados com a premissa de que nós poderíamos falar sobre as questões do mercado no geral. Então, nas primeiras 2 matérias investigativas que nós fizemos no canal, a equipe foi cortada completamente, sem qualquer tipo de comunicação, e foi algo que afetou muito, né? Porque é um negócio muito grande. Tiraram inúmeros profissionais. Então, o Gabriel se mudou de Santos, o Xande saiu da Globo, o Gabriel, inclusive, saiu da Tribuna de Santos, que é o maior jornal de Santos, que é lá da região de São Paulo, né? Nossa, fui atingida por um dinossauro aqui, gente. E foi muito impactante, porque, de repente, ali a gente estava nessa situação, a gente não sabia o que fazer. Então, eu acho que, para mim, o maior problema lá foi essa questão de faltou essa conversa, sabe? E, por mais que tenha sido bem difícil, eu acho que foi importante a gente entender o quanto que a parte de comunicação é algo que precisa ser feito por pessoas que entendem a comunicação. Porque comunicação não é algo que dá milhões de rios de dinheiros.
A gente já conversou, inclusive, aqui no palco. Você precisa entender que a compensação financeira não é algo fácil e rápido para esse mercado. Então, foi algo que foi complicado nesse aspecto. Mas eu sinto que... Eu fico feliz porque, hoje em dia, vendo não só eu, como tantos outros profissionais que também participaram da Loading, se recolocaram no mercado e estão super bem. Eu acho que o principal é isso, é ver que está todo mundo bem, continua no mercado, sabe? E eu acho que foi também, de certa forma, uma lição para todo mundo. Bom, Bárbara... Opa! Bom, Bárbara, primeiramente, é um prazer imenso conhecer você, sua história, tudo. Já falei isso pessoalmente para você, que sou admirador do seu trabalho. Eu tenho 2 perguntas também. Primeira, o que você acha das transmissões um pouco mais descontraídas, né? Aquelas que muita gente gosta de ser descontraído, né? Que chama, teoricamente, mais atenção para o público, né? O que você tem essa opinião? As transmissões que você diz, né? Bom, eu tenho uma opinião polêmica sobre isso. Mas, ao mesmo tempo, eu também tenho uma visão de mercado muito boa. Atualmente, só para explicar para vocês, existe um formato que tem feito cada vez mais sucesso no mercado de esportes eletrônicos. Se distanciando do que a gente vê na TV, né, nas transmissões mais tradicionais, no rádio, etc., ao invés da gente contar ali com um narrador, um comentarista, um apresentador, a gente vê cada vez mais modelos como o do Gaules, como o do Baiano e tantos outros, fazendo o quê? O próprio Casimiro, na verdade, né? A diferença é que o Casimiro fez, uma cobertura incrível da Copa, né? Então, tanto a masculina quanto a feminina, trazendo profissionais, trazendo muito conhecimento. Eu sinto que cada vez mais a gente está indo para um modelo de mercado que isso vai ser mais e mais forte, fazendo com que figuras de influenciadores, né, pessoas grandes, se tornem maiores do que o próprio jogo. Nossa, Bárbara, você está exagerando. Será? Será que o Counter-Strike teria o tanto de audiência sem o Gaules? Será que o League of Legends teria esse tanto de audiência, né, sem o Baiano? É claro, os jogos são super populares, a galera adora também. Só que essas personas são essenciais também para um desenvolvimento do mercado que exige também algo mais informal. Ao mesmo tempo, eu acho que é essencial a transmissão oficial ter a bancada completa, especialistas falando, etc. Porque assim nós temos os 2 modelos de negócio. O entretenimento, porque o que eles fazem é entretenimento, é torcida, e a parte oficial, que é informação, questões técnicas, conhecimento, né? Então, isso é muito importante também. Os 2 lados são essenciais e eu acho que vai crescer mais e mais esse formato, mas tem gente que fala assim, porque tem que acabar com a transmissão oficial. Não. Eu acho que, por exemplo, a Riot tem que continuar com o CBLOL, tem que trazer todo aquilo, até porque os casters deles são incríveis. Mas, enquanto isso, é deixar também o Baiano continuar fazendo conteúdo, é oferecer também estrutura para que ele cresça mais e mais. E no CS, né, como o CS acaba sendo um pouco abandonado pela Valve, a gente tem o Gaules ali, porque é um sistema de comunidade. E na comunidade você quer ver mais e mais comunidade. Então, a transmissão oficial acaba sendo muito mais voltada para a gringa, né, para o pessoal que fala inglês. Então, eu acho que depende do outro em questão de público, engajamento, mas os 2 precisam existir. Os 2 precisam existir. E a segunda pergunta é: o que você acha que falta para o mercado de casting também crescer mais do que já é, né, hoje em dia? Eu acho que as pessoas precisam começar a entender que elas são únicas e que o trabalho delas precisa ter o tempero delas. Porque muitas vezes o que a gente vê é uma réplica do que já deu certo.
um bordão que a gente já conhece. A gente quer coisas novas, a gente quer saber mais sobre coisas interessantes. Eu acho que na transmissão oficial, inclusive, nós poderíamos brincar ainda mais. A gente poderia fazer essa mistura, sabe? Como já diria o Tchan, a mistura do Brasil com o Egito. Não sei se vocês têm idade suficiente para saber do que eu Tchan, mas essa relação do entretenimento com o conhecimento, ela é essencial para que as pessoas fiquem. Porque não adianta de nada você ter um conhecimento bruto ali se ninguém quer ficar na transmissão, sabe? Tirar essa questão quadrada, trazer o seu jeito, ser especial e entender o que é o seu perfil. Qual é o seu perfil? Você é mais engraçado? Você é mais analítico? Pô, você traz curiosidades diferentonas? Cada um traz algum elemento que é diferencial. Quando eu vou trabalhar, eu sempre tento trazer informações mais para o lado jornalístico. Mesmo apresentando, falando. E aí, o que você acha sobre essa jogada? Aí a pessoa responde, aí eu volto. Inclusive, você sabia que essa jogada aconteceu também no campeonato amarelinho, XYZ, sabe? Eu acho que é muito importante você entender qual é o seu lugar na transmissão. Essa tua fala de agora me trouxe uma questão. A gente já teve vários programas de entrevista no cenário. A gente já em diversos formatos diferentes. Você já teve o Yotalk Show, já teve o Shot da Caju, a gente teve essa agora iniciativa do querido Gabriel Renud, Menino Revolta. Sim. Já teve o podcast do Chaep, que agora está no Flow. Sua entrevista lá maravilhosa, inclusive. Ai, obrigada. Mas todos eles, querendo ou não, são feitos por pessoas mais de dentro da indústria e que não têm, às vezes, uma obrigação jornalística tão grande. Não estou falando que eles não têm competência para fazer isso. Principalmente o do Chaep, você vê que eles têm todo um esmero, um cuidado de pesquisa e levantamento de informação. O meu ponto não é pôr isso em xeque. Mas, se a gente tivesse que fazer uma mescla desse formato, buscando mais, do ponto de vista jornalístico, tentando deixar algo mais parecido com entretenimento, e do ponto de vista do entretenimento, tentando deixar isso mais sério e fazendo, às vezes, perguntas mais oportunas. Porque, em muitos desses que eu citei, em vários momentos, quem acompanha mais de perto percebe que, sendo de forma clara, eles dão uma vaselinada. E dá para entender o contexto. Muitas vezes são pessoas conhecidas, são colegas. Isso não é um julgamento a eles, é perfeitamente compreensível. Mas se você tivesse que idealizar um programa juntando essas duas coisas, como seria o caminho para ti? Eu acho que o principal é a gente entender que, se a gente for fazer um conteúdo mais de entretenimento no mercado de esportes relacionado à entrevista, se você quiser realmente um conteúdo que também se relacione à realidade, né? Alguém jornalístico que fala assim, mas espera aí, você acabou de falar isso, mas olha esse texto aqui. Você falou XYZ, como aconteceu recentemente, por exemplo, no caso do Cami, com entrevista à Globo, né? Coisa que eu não sei se aconteceria na entrevista com o Chaep, né, que estava marcada. Eu acho que é essencial, na verdade, você ter dois tipos de pessoa. Uma pessoa que vai trazer o lado jornalístico e uma pessoa que vai trazer o entretenimento. Sabe por quê? Porque quem vai trazer o entretenimento não vai poder se desentender com o entrevistado. Enquanto a pessoa que estiver fazendo o formato mais jornalístico, ela que vai ter que fazer as perguntas difíceis. Ela que vai ter que falar assim, tá, mas aí, você falou ou não falou? Aí a pessoa, não falei. Engraçado, porque eu tenho esse vídeo aqui. Você tem que fazer isso, né? Ao mesmo tempo, a gente precisa entender que no mercado de games e esportes, ninguém quer se indispor com o público. Todo mundo tem medo disso. Então, o maior problema desse tipo de formato é que grande parte dos profissionais não quer sentar aqui e falar a verdade. Porque
é muito complicado. Você tem muitas expectativas. Quando a gente fala sobre público, sobre torcida, a gente fala sobre paixão. E quando a gente fala sobre paixão, a gente fala sobre ânimos muito alterados, principalmente aqui no Brasil. O brasileiro é muito apaixonado. A gente ama demais, seja no esporte, quanto no e-esporte e até mesmo na música, né? A gente tem o Come to Brazil, né? Que os artistas gringos brincam com isso. E a real é que, por mais que nós sejamos muito apaixonados, a gente também tem que tomar cuidado com essa grande força, né? Essa paixão, porque ela também é muito perigosa na hora de simplesmente acabar com a carreira de uma pessoa. Então, são situações nas quais o mundo ideal, o formato ideal de programa de entrevista, ele não conseguiria se segurar porque muitos entrevistados não gostariam de estar lá e se indispor. Infelizmente, é uma pena, porque eu adoraria ver algo do tipo. Falando um pouco sobre marcas e sobre branding, o que você acha que falta para o mercado de games e mercado enfim, relacionado a games, consiga ter a mesma penetração nas marcas como grandes esportes? A gente pode lembrar da Fórmula 1 com seus carros da Marlboro, famosa cena andando numa caixinha de cigarro, ou, por exemplo, Brasileirão, ou até mesmo esportes como o vôlei, que são esportes não tão assistidos aqui no Brasil, mas que têm esse contato mais forte com as empresas mais tradicionais. O que falta para o mercado de games ter essa penetração nessas empresas maiores? Bom, quando a gente fala sobre marcas, né, o que a gente tem? Aqui no mercado brasileiro, muitas vezes, algumas marcas, até mesmo as grandes, né, elas são um pouco mais conservadoras na hora de fazer um investimento em um mercado tecnológico e tão recente quanto o de esportes, o de games. Por mais que a gente seja ali um mercado maior do que o de cinema, etc., ainda assim, muitas empresas são geridas por pessoas que não têm o conhecimento sobre o mercado. Quando eles têm, quem traz esse conhecimento para casa são os filhos ou os netos dessas pessoas. Em breve, logo mais, a gente vai ter um crescimento de CEOs e CFOs, enfim, responsáveis por empresas que não só conhecem games, mas jogam, assistem e tantos outros formatos de relação com os jogos que a gente tem hoje em dia. Então, a gente tem essa questão e também a questão de que o mercado endêmico... quando eu falo endêmico, são marcas que se relacionam diretamente ao mercado de games e esportes. Como assim, Bah? Explica melhor. A Riot é uma empresa endêmica. Ao mesmo tempo, nós temos outras empresas endêmicas que trabalham diretamente com o mercado de esportes. Por exemplo, Elgato. Eles fazem ali equipamentos que são relacionados ao nosso meio. Existem as semi-endêmicas. Como assim, Bárbara? São empresas que funcionam e que fazem produtos que são fora do mercado de games, mas também trazem para o mercado de games. Por exemplo, periféricos, né? Então, a gente tem... se não me engano, Logitech. A Logitech, eles têm tanto equipamentos que são para o público gamer, quanto equipamentos que para o corporativo, né, para empresas, etc. Essas são as semi-endêmicas. E as não endêmicas por exemplo, o Mambev da vida, né, que é para bebidas, etc. E o que acontece? Quando a gente fala sobre esses três tipos de empresa, normalmente as empresas endêmicas, elas nem sempre têm o dinheiro necessário para fazer ações grandes. Então, elas se juntam com outras empresas, normalmente as não endêmicas, porque essas, sim, têm o dinheiro, né? Até porque todo mundo bebe um refri, todo mundo escova os dentes, né? Então, tem essa relação, mas, ao mesmo tempo, a gente precisa trazer mais e mais. Mostrar que o termo gamer, logo mais, ele estará em desuso. Como assim, Bárbara? Porque, em breve, todo mundo vai ser gamer. Todo mundo vai jogar. Ninguém fala, ai, eu sou um televisor, assisto televisão demais. Eu sou um musiker, adoro música. Não é isso, né? E hoje em dia, a gente está num processo de mudança da sociedade, no qual, em breve, todas as faixas etárias vão jogar. A minha mãe, maravilhosa, ela odiava jogo.
Ela me fazia sair do PC, falava que isso daí não vai te levar a lugar nenhum, patati patatá. E agora, né, claramente o jogo mudou. Eu dei um computador para ela, dei uns periféricos para ela, e ela começou a jogar Stardew Valley, que é jogo de fazendinha. Maravilhoso, muito bom, não é? É muito bom. E aí eu falei, começou, agora é o meu momento. Aí eu mostrei para ela Graveyard Keeper, e ela gostou também, amou. E aí, de repente, eu virei de um lado, voltei, ela tá jogando jogo de sobrevivência, tá jogando The Forest, tá jogando Seven Days to Die. Eu falei, que isso? Que isso? Tô muito orgulhosa, mas que é isso? E em breve, a gente vai ver isso. Nossos pais, nossos avós, talvez não, mas nós nos tornaríamos os pais e os avós que jogam. Então, cada vez mais, a galera que joga vai ser todo mundo. E as empresas precisam entender isso aqui no Brasil. Lá fora, algumas já entenderam, a gente está vendo ali um investimento, etc. Até porque o nosso país é um país enorme em games. A gente, no primeiro dia, eu mostrei ali para vocês alguns dados, né, sobre a indústria, etc. Mas, cara, quando a gente fala sobre esportes, nós somos o terceiro maior país em questão de audiência. A gente só perde para a China, que tem muita gente, e para os Estados Unidos, que foram os pioneiros nesse mercado. Gente, o que é isso? A gente precisa cada vez mais explorar isso. E é por isso que é importante a gente ter cada vez mais eventos como o GameCon Talks Acre e em todos os lugares para que a gente possa fazer o quê? O awareness. Meu Deus, como eu traduzo isso? A divulgação. Conscientização. Isso, conscientização da galera, para que eles entendam sobre games, para que eles saibam que cada vez mais o nosso mercado não é para alguns, não é para muitos, é para todos. Então eu sinto que a questão das empresas, logo mais a gente vai mudar isso, mas aos poucos a gente precisa fazer barulho. É por isso que é bom vocês postarem mesmo, colocar hashtag, falar do que você gosta, do que você não gosta, porque isso faz com que as marcas entendam pouco a pouco o quanto é essencial eles investirem em games, tanto quanto eles investem em futebol. O Vitor fez a pergunta sobre esse formato de entrevista, né? Que seria mais que mesclasse entretenimento com jornalismo, e você falou da dificuldade de você ter, por exemplo, uma pessoa que faz as perguntas difíceis e outra pessoa que fica fazendo entretenimento. Aí eu fiquei pensando nessa ideia de que, por exemplo, o cara faz as perguntas difíceis, aí os fãs desse cara viram seus haters. E aí o outro cara vem, aí você faz pergunta difícil, os fãs daquele outro cara também viram seus haters e vai acumulando, até você ter uma quantidade de haters muito grande, né? E assim, como é que um jornalista hoje nesse mercado, como é que ele lida com essa questão de você ter vários haters de vários jogadores diferentes, de vários times diferentes, tendo que lidar com feedback, com transmissão, com toxicidade nos comentários, assim, qual é a dinâmica, assim, como é que os anunciantes respondem a isso? Vocês só trouxeram uma pergunta boa, hein? Gente, infelizmente essa vai ser a minha última resposta, porque a gente já chegou no tempo, mas eu vou te responder isso com o seguinte. É muito difícil, porque hoje em dia briga-se muito com a notícia, principalmente no mercado de games e esportes. As pessoas sentem que, porque eu sou fã da Loud, um jornalista não pode falar sobre para onde vai o Aspas, que é um jogador super renomado no mercado de Valorant, etc. Porque você só está mentindo, deve estar mentindo, porque o dono do time falou X, o pro player falou Y. E aí o que acontece? Existe uma perseguição aos jornalistas que, no final das contas, acabam sempre trazendo a verdade, né? Pelo menos no mercado de esportes, etc. A gente precisa ficar ligado, nem sempre todo mundo está 100% correto, mas quase sempre eles trazem as informações e são massacrados pelo público. Eu acho que a melhor coisa que vocês têm a fazer é apoiar as pessoas que trazem essas notícias, mostrar para elas que vocês estão lá, porque isso se relaciona também ao que eu falei de dar acesso ao que é
positivo e construtivo. O feedback que é construtivo. O hate, o ódio, você deixa de lado. Você finge que nem viu. Quem quiser bloqueia, eu prefiro nem bloquear. Eu só silencio. Do tipo, quer ficar falando? Fala aí, meu amor. Fala aí com a parede. E eu acho que a melhor maneira de seguir com isso é entender que você está fazendo o seu trabalho. Eu já fui perseguida muitas vezes, inclusive, por só falar a verdade em matérias, na época em que eu era também repórter, etc. E foi muito marcante o que me falaram, que é, não importa se você for lá e falar que você está certa, porque no final vai ter sempre uma pessoa para falar mal, vai ter sempre uma pessoa para, sabe, criticar. Você tem que focar no que é construtivo, no que é positivo. Ah, então vou viver num mar de rosas? Não. Tenha cuidado com isso. Tenha sempre uma pessoa sênior na sua profissão que te auxilie a entender a verdade, a entender no que você pode melhorar e evoluir. Para mim, é principalmente isso. Gente, eu queria agradecer demais vocês pela conversa. Vocês trouxeram assim, perguntas muito relevantes. Obrigada demais por mais um segundo dia incrível de Game Com Talks Acre. Logo mais a gente vai ter também amanhã, né? Logo de manhãzinha, uma programação incrível. Então, muito obrigada. Gente, obrigada pela participação. A Bá Gutierrez vai ficar aqui para a gente tirar foto com ela.